Ça sent très bon, le pain. Manger du pain. Comment dit-on? Je mange un pain ou je mange du pain? J'aime le pain ou j'aime du pain? L'article partitif. Se você ainda não sabe utilizar o artigo partitivo, vem comigo. Esse vídeo é para você. Por que o artigo partitivo é considerado um artigo tão difícil de ser entendido? Simplesmente porque não existe nenhuma equivalência na língua portuguesa. Muitas pessoas buscam alguma coisa similar no português, só que você não vai achar. Para que você consiga entender o artigo partitivo, e claro, você vai querer falar, e que você erre o menos possível, eu vou dar para vocês 5 dicas de como entender o artigo partitivo de uma forma bem prática. A primeira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. No francês se usa frequentemente um artigo na frente do substantivo. Vamos dizer frequentemente. Sempre é muito complicado dizer. Enquanto que no português nem sempre. Por exemplo, em português eu posso falar simplesmente eu como carne. Enquanto que em francês eu tenho que falar je mange de la viande. É como se eu falasse assim, eu como da carne. Em francês se fala também je bois du vin. Eu bebo do vinho. Em português eu falo simplesmente eu bebo vinho. Então, essa é uma dica para você entender o artigo partitivo. A minha segunda dica é a seguinte. O artigo partitivo é usado frequentemente com alimentos, bebidas. Por exemplo, par exemple, j'achète du poulet. Eu compro frango. Je prends du café. Eu tomo café. A terceira dica é entender a palavra partitivo. Partitivo é uma palavra que vem de parte. Então, por exemplo, é uma parte do todo. C'est une partie d'un tout. Uma ideia assim de você pensar que quando você come, je mange du poulet. Eu como frango. Quando você come frango, você come todo o frango? Não, você sempre deixa um pouco para os outros. Então a ideia é de comer uma parte do todo. Você põe um frango na mesa e cada pessoa vai comer uma parte. Todo mundo vai manger du poulet. Uma parte do frango. A quarta dica é a seguinte. Alguns verbos precisam da utilização do partitivo. Como assim? Exemplo, o verbo manger. Le verbe manger é o verbo comer. O verbo comer, ele vai estar sempre associado a algum alimento. E como nós já vimos nas dicas anteriores, que o partitivo é associado a alimento. Je mange de la viande, je mange du poulet, je mange de la salade. Outro verbo é o verbo boire, que está associado ao quê? A bebidas. Je bois de l'eau, je bois du jus, je bois de la bière, je bois du vin. E outros verbos como prendre, no sentido de consumir. Je prends du café. Mais on peut dire aussi je prends de la viande. Em francês você pode falar eu tomo carne, no sentido de consumir a carne. E outros verbos como o verbo mettre, le verbe avoir, principalmente a expressão il y a, que significa il existe. Il y a du pain, il y a de la viande, il y a de la bière. Nossa quinta e última dica será oposta à quarta. Enquanto que a gente viu que na quarta existem verbos que precisam da utilização do partitivo, existem verbos também que não precisam.
os verbos chamados verbo de goût são verbos que expressam o gosto, como o verbo adorer, aimer, apprécier, détester. Nós utilizaremos o artigo definido. J'aime le pain. J'adore le chocolat. Vamos ver alguns exemplos comigo? Exemple. J'aime le jambon. Dans ce sandwich, il y a quoi? Il y a du jambon. J'aime la salade. Dans ce sandwich, il y a de la salade. J'aime les tomates. Dans ce sandwich, il y a des tomates. Remarque, le mot partitif est dérivé de partie, une partie d'un tout sans notion de quantité. Ok. Eu acho que agora eu entendi a utilização do artigo partitivo. Mas quais são os artigos partitifs? O primeiro artigo partitivo é du. Du se usa na frente de uma palavra masculina singular. Vamos ver alguns exemplos? Du masculin singulier. Elle prend toujours du café. Vous avez du sucre. O próximo é de là. De là se usa na frente de uma palavra feminina singular. De là. Féminin singulier. Il faut acheter de la moutarde. Il a de la haine. Nós temos também de L apóstrofe, que se usa na frente de uma palavra que começa por vogal. Ela pode ser tanto feminina quanto masculina, mas ela tem que ser singular. De L apostrophe. Masculin et féminin singulier. Devant les noms commençant par une voyelle ou H muet. Voilà de l'argent. Donc argent commence par une voyelle. Il désire de l'eau minérale. C'est de l'eau minérale. Ça, c'est de l'habilité. E para terminar, nós temos de. D-E-S, que a gente usa para palavras que estão no plural. Vamos ver alguns exemplos? Et, pluriel. Ils ont désiré des gâteaux et des glaces. Il faut acheter des petits pois. J'ai mangé des haricots verts. Nosso vídeo está no final e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os artigos partitifs. Eu vou dizer para vocês au revoir e à bientôt!